Neste vídeo vamos falar sobre o lucro arbitrado. Quer dizer, quando a empresa cai na malha fina e não tem a documentação contábil organizada e em ordem para comprovar a sua prestação de contas e justificar o tributo recolhido. Daí, neste caso, a autoridade fiscal realiza a auditoria na empresa e arbitra o lucro, que será justamente a base de cálculo para a imposição do tributo a ser recolhido. E agora um alerta de spoiler. Vou fazer um resumão e depois desenvolvo melhor o tema ao longo do vídeo. Aqui temos a nossa empresa optante do lucro real, que perdeu seus dados econômicos e financeiros e agora não tem nada para mostrar, mas preservou a informação da sua receita. Neste caso, tendo a receita, a tabela do lucro presumido servirá de referência, com um acréscimo de 20% nas alíquotas. Agora, se a empresa não dispuser da receita, então serão utilizados critérios adicionais previstos na lei. A partir da tabela do lucro presumido, a empresa poderá fazer o autoarbitramento, quando então a tabela servirá para determinar a base de cálculo dos tributos. A disponibilidade da renda e, por conseguinte, na tabela, permitirá o arbitramento por parte do fisco. Entretanto, se a empresa não mostrar a sua receita, o fisco utilizará os critérios adicionais previstos na lei. É importante destacar que o fisco, além de arbitrar o lucro para o cálculo dos tributos, estabelece também uma multa. Aqui em cima agora, se a empresa for optante do lucro presumido e não dispuser da renda obtida, então essa empresa será submetida ao arbitramento pelo fisco com base nos critérios adicionais da legislação. Então aqui está um demonstrativo do nosso lucro arbitrado. E agora vamos retomar e detalhar melhor o assunto, vendo as hipóteses em que o lucro poderá ser arbitrado. Então, no caso de uma escrituração contábil financeira imprestável, ou então quando a empresa não apresenta os livros contábeis ou apresenta de forma desordenada e confusa, ou ainda quando a empresa que devia optar pelo lucro real, ela faz a opção indevida pelo lucro presumido. E sobre isso, então, um parênteses sobre a relação porte da empresa e tipo de opção para o cálculo do tributo. Então aqui temos os tipos de empresas conforme o faturamento anual e os seus limites de faturamento. Microempresa, empresa de pequeno porte, empresa de médio porte, empresa de grande porte. A opção pelo lucro real é facultada para todas as empresas. O Simples Nacional para microempresas e empresas de pequeno porte, além do MEI. E o lucro presumido, aceitável para todas as empresas, até o limite de 78 milhões. Então, estas empresas aqui, com a obrigatoriedade de prestar conta pelo lucro real, se utilizarem o lucro presumido, cairão na malha fina e terão o seu lucro arbitrado. Considerando aquelas hipóteses para o arbitramento, a maior frequência de arbitramento é promovida pelo fisco, justamente pela inconsistência da documentação. E um detalhe, a própria empresa pode fazer o arbitramento de seu lucro, desde que conheça a sua receita. Daí faz a declaração baseada no lucro presumido. O que temos aqui? Receita bruta conhecida. Sim, porque neste caso o arbitramento será feito com base nas alíquotas do lucro presumido, mais um acréscimo de 20%. Então aqui nós temos a nossa tabela do lucro presumido. Na coluna da esquerda, o tipo de atividade. Na próxima coluna, as alíquotas que servirão de base para o imposto de renda. E depois, as alíquotas que servirão de base para a CSLL. Então, na coluna da base do imposto de renda, nós vamos adicionar aquelas alíquotas 20% do valor que está ali. Então, vê o próximo, transporte 8, 20% é 1,6, somando 9,6.
Vamos já pular direto para a prestação de serviço, 32%. Vezes 2, que é vezes 20%, vai dar 64. Então, 32 mais 6,4, 38,4. E assim nós vamos acrescentando 20% às alíquotas. O 100% continua 100%. Então, aqui está a base do imposto de renda. Para o lucro arbitrado, receita bruta conhecida. Agora, observe que a base da CSLL permanece a mesma. Vamos a um exemplo. Aqui temos os livros da empresa. Opa, parece que temos um sinistro. Mas com certeza foi salvo a tempo os livros da empresa. O que nós temos aqui? Só restou a receita bruta. Então, nesse caso, nós vamos ter que arbitrar o lucro. E vamos ver pelas atividades desenvolvidas pela empresa. Receita de vendas, 60 mil. Receita de serviços, 30 mil. Receita de aluguéis, 5 mil. E vamos ver a alíquota do imposto de renda para a base de cálculo. No caso da receita de vendas, 9,6%. É aquela alíquota base acrescida de 20%. Receita de serviços, 38,4%. E receita de aluguéis, que não faz parte do contrato social da empresa, 100%. Então vamos fazer as multiplicações para encontrar a base de cálculo para o imposto de renda. 5.760, 11.520, 5.000. Lucro arbitrado é 22.280. Então vamos calcular o nosso imposto de renda, 15% de 22.280. Lembrando que tem o adicional se for o caso, 3.342. Observação: o cálculo da CSL utiliza as mesmas alíquotas definidas na tabela do lucro presumido, que são essas daqui da direita. Não existe o acréscimo neste caso. E esta apuração do lucro arbitrado é feita trimestralmente. Vamos recordar um aspecto importante que servirá de gancho para a continuidade do vídeo. A nossa receita poderá ser conhecida ou não conhecida. Se conhecida, poderá ser feito o autoarbitramento ou o arbitramento pelo fisco. Agora, se a receita bruta não for conhecida, apenas o fisco poderá arbitrar o lucro. Aqui temos os livros contábeis e, poxa, outro sinistro, não é possível. Qual terá sido o saldo deste acontecido? E aqui temos, e se não souber, a receita bruta, como que fica? Daí a legislação prevê 8 alternativas para o arbitramento do lucro. A primeira delas é 1,5 vezes o valor real de um último período que estava com a escrituração em ordem. Ou então 0,12 vezes a soma do total do ativo. Ou 0,21 vezes o valor do capital social. Ou ainda 0,15 o valor do PL, tudo de um último balanço patrimonial conhecido. Esses valores são trimestrais, daí faz a equivalência mensal se for necessário. Ou então agora 0,40 vezes o valor das compras das mercadorias para as empresas comerciais, 0,40 vezes a soma de cada trimestre dos valores da folha de pagamento, compra de matéria-prima, produtos intermediários e material de embalagem para empresas industriais. Ou para as empresas de serviço, 0,80 vezes a soma dos valores devidos no trimestre aos empregados. E por fim, 0,9 vezes o aluguel devido no trimestre. Estas são as alternativas que a legislação prevê no caso de não existir a receita bruta. Temos aqui o nosso personagem. Importante. Veja só, se a iniciativa do arbitramento for do fisco, sobre o imposto de renda devido será aplicada uma multa de 75% deste imposto de renda devido. E agora uma observação sobre o autoarbitramento. A própria empresa pode fazer o arbitramento do seu lucro, só que neste caso a receita bruta deve ser conhecida. Agora veja só, este autoarbitramento
não é uma opção de tributação em um planejamento tributário, mas um recurso proporcionado à empresa quando, por razões extremas, as informações contábeis foram perdidas ou ficarem imprestáveis, sem condições de recuperação, inviabilizando a apuração correta do lucro. Então, nesse vídeo nós vimos sobre o lucro arbitrado. Bons estudos!